Olá, eu sou o professor Tarcísio e na aula de contabilidade pública de hoje vamos falar sobre os créditos adicionais. O que acontece, gente? O orçamento, ele passa muitas vezes por ajuste, é necessário que ele passe por ajustes. Vamos pensar o nosso orçamento doméstico. Nós temos nossa planilha lá, eu sempre falo que a gente pode comparar, assim, guardadas as devidas proporções, o orçamento público com o nosso orçamento doméstico. A gente coloca lá todas as receitas que a gente está prevendo que vai ter, todas as despesas e depois a gente lança o que realmente aconteceu. Mas isso às vezes passa por ajuste. Vamos supor, a gente gastou mais do que a gente achou que ia gastar. Às vezes não precisa de pegar um dinheiro emprestado, precisa de fazer um trabalho extra ou tentar uma receita extra para poder conseguir ajustar esse orçamento. Então, na contabilidade pública acontece a mesma coisa, no orçamento público acontece a mesma coisa. Então é o que nós vamos ver agora. Bom, créditos adicionais, que eu falei, ajustes no orçamento. Então vamos entender aqui, ó. Quais são os tipos? Nós temos o crédito adicional suplementar, especial e extraordinário. Bom, qual que é a finalidade deles? Então, suplementar é reforçar uma dotação. Então, por exemplo, uma dotação tem uma despesa lá e ela foi maior do que estava previsto. Eu vou precisar de receita adicional para complementar o pagamento dessa despesa, que foi previsto 10, mas aconteceu o valor que realmente efetivo que aconteceu foi 15. Então eu vou precisar de uma complementação de 5, então a gente precisa de um crédito suplementar. Bom, e o especial? É quando se cria uma dotação. Bom, tinha uma despesa que não estava prevista e ela passou a acontecer. Então, por exemplo, na nossa vida, eu tinha uma despesa lá, vou ter que fazer uma cirurgia, meu plano de saúde não cobre, por exemplo. Então, eu vou ter que, agora onde que eu vou arrumar dinheiro para cobrir essa despesa que apareceu e eu não estava programando? Mesma coisa na administração pública. Vai ser através de crédito adicional especial. E extraordinário? São despesas urgentes e imprevisíveis. Na administração pública, por exemplo, uma guerra, uma calamidade pública aconteceu, precisou de recurso, não estava previsto, não tem como prever isso no orçamento. Então, abre-se um crédito adicional extraordinário. Bom, qual que é a forma de abertura? No caso do suplementar e especial, eles devem ser autorizados por lei, legislativo tem que autorizar, e são abertos por decreto. Não pode ter crédito adicional suplementar especial sem autorização legislativa, tem que ser autorizado por lei. E os extraordinários? Eles podem ser abertos por decreto e, no caso da União, através de medida provisória. Por quê? Ele tem que ter uma facilidade maior para abertura, você sabe por quê? Porque eles são extraordinários. Uma guerra, uma calamidade pública, é necessário rapidez, agilidade. E não pode ficar passando, no caso da União, pelo Congresso, para ser aprovado. Bom, o mais importante aqui, gente, de tudo, quais são as fontes de recurso para esses créditos? No caso do suplementar e adicional, são várias fontes de recurso e é extremamente importante isso aqui, ó. Excesso de arrecadação. Então você teve uma arrecadação prevista e efetivamente você realizou tanto. Então eu previ 100, realizei 90. Aí, menos se eu já abri algum crédito extraordinário, então eu vou pegar a receita que eu arrecadei, um exemplo, arrecadei 100, mas estava previsto 90. Sobrou 10. Mas eu não abri nenhum crédito extraordinário, então eu vou ter 10 a mais. Porque a conta seria a seguinte, a receita arrecadada, 100, menos a receita prevista, porque se a arrecadada for maior que a prevista, você teve superávit. Então, receita arrecadada tanto, prevista tanto, você diminui, e diminui de algum crédito extraordinário que já tenha sido aberto. O que sobrar, você pode utilizar para crédito suplementar ou especial. Outra coisa muito importante é o superávit financeiro. Da onde que vem esse superávit financeiro? Vem da diferença do ativo financeiro menos o passivo financeiro do balanço patrimonial do exercício anterior. Estou em 2016. Então, o ativo financeiro menos o passivo financeiro de 2015, do balanço de 2015,
é que vai me servir de base para abrir crédito adicional, no caso suplementar especial, nesse exercício. Então lembre-se, superávit financeiro do balanço patrimonial do exercício anterior, que é o quê? O ativo financeiro menos o passivo financeiro. Quando a gente estiver falando de balanço patrimonial, nós vamos tocar nesse assunto de novo. Então, muito importante isso. E anulação de créditos adicionais ou dotações. Então, já tinha aberto um crédito adicional, suplementar ou especial e anulei ele, não vou precisar dele. De repente, precisei novamente, então eu posso usar esse valor, já aprovado anteriormente. Ou então, anulação de dotação. Eu tinha uma despesa que eu ia incorrer nela, não estava prevista, mas não incorri. Ah, então eu posso utilizar, porque eu tinha uma receita para cobrir essa despesa, me sobrou um recurso, eu posso utilizar. Gente, lembrando, sempre autorizado por lei e vai ser aberto por decreto. E os extraordinários? É dispensável a indicação da fonte, não precisa indicar a fonte. Não tem esse rigor todo igual a esses aqui. Então, no caso dos créditos suplementares especiais, são esses casos aqui. Então, se a gente pode até fazer uma pergunta, como que eu posso abrir crédito adicional? Bom, eu posso abrir através de excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação de créditos adicionais ou dotações, e eu esqueci de falar aqui, produtos de operações de crédito. O governo pega dinheiro emprestado para esses créditos suplementares especiais. Então, para abrir créditos adicionais, então são essas fontes de recurso aqui. No caso dos créditos extraordinários, é dispensável a indicação da fonte. Bom, assista o vídeo, volte, pensa, reflita e vai avançando com o vídeo. Assista quantas vezes você achar necessário. Os meus vídeos são mais resumidos, nas minhas aulas presenciais eu falo mais, exploro mais, mas para vídeo é legal que ele seja mais curto, porque ele é uma revisão. Mesmo que você não seja meu aluno, é legal porque você assiste o vídeo e de uma forma bem rápida você consegue entender. Lógico, mais superficial, mas você consegue entender o assunto, até para você revisar para uma prova de concurso, para uma prova do exame de suficiência do Conselho Regional de Contabilidade. É interessante você assistir esses vídeos, mesmo que você não seja meu aluno, né? Isso é interessante você recordar o assunto. Bom, muito obrigado mais uma vez pela paciência de assistir minha aula.